Hello, tudo bem com vocês? Um dia abençoado, graças a Deus. Hoje nós tivemos sol aqui em Londres, finalmente, depois de uns dias sem sol. Não faz muita diferença não, mas pelo menos a claridade, né? Fica mais clarinho, fica mais alegre. Tá bom, foram uns 4 dias, muita escuridão. Então, quando a gente acorda de manhã e vê o sol brilhando, já ajuda um pouquinho, né? Nós vamos entrar agora em alguns capítulos históricos. O profeta Isaías vai descrever os acontecimentos ali daquele momento e como é que a providência divina foi dada nessa situação aqui. Então, o capítulo 36 fala: Senaqueribe ameaça Jerusalém. Eu já contei essa historinha aqui, lembra? De que nós vamos ler aqui, né? No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ele já tinha ido para o reino do norte, já tinha feito a destruiçãozinha dele, já tinha tomado lá, e agora ele desceu para as cidades de Judá. Então o rei da Síria, que era esse Senaqueribe, enviou Rabsaqué, o nome do homem, de Laquis a Jerusalém. Laquis era a cidade que eles estavam, né? Ao rei Ezequias com um grande exército. Quer dizer, o rei Senaqueribe, ele mandou um representante dele chamado Rabsaqué e mandou com ele um exército. Quando ele parou no aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então, quando como é o nome do homem? Rabsaqué chegou nos muros de Jerusalém, do lado de fora, nesse lugar aqui que falou, na piscina superior, né, no aqueduto da piscina superior, quer dizer, era um reservatório de água. Aí foi ao encontro dele, desse representante do rei Senaqueribe, alguns homens. Eliaquim, que era filho de Ilquias, devia ser alguém muito, o mordomo, que era o mordomo do rei, Sená, o escrivão, e Joá, o filho de Asaf, o cronista. Então subiram 3 homens para encontrar com esse aqui. Disse-lhe Rabsaqué: dizei a Ezequias, o rei, né? Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é essa em que te estribas? Dizes possuir estratégia e força militar, mas proferes apenas palavras vãs. Ele estava desafiando o rei Ezequias, né? Esse Rabsaqué falou assim, né? Você diz que tem um exército aí, mas não estou vendo nada de exército aqui. Só estou vendo 3 homens. Aí ele falou, que confiança é essa que você tem? Que você está pensando que você é alguma coisa? Você acha que você tem alguma estratégia militar para vencer o Senaqueribe? Que já andou fazendo né, a devastação dele total?
Aí ele fala 6, o versículo 6. Confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito? A gente está falando tanto sobre o Egito, né, gente? Pois é. Aí Senaqueribe, o representante Senaqueribe aqui, o Rapsaque, fala para ele, você está pensando o quê? Você está confiando naquele bordão de cana quebrada? A saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Senaqueribe já estava falando, ó, confia no Egito, não. O Egito, ó, ele só dá para trás. Ele não vai te ajudar, não. Você está pensando o quê? Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos. Olha como ele era atrevido. Não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, não é esse Deus, aqueles cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Quer dizer, Ezequias andou fazendo uma limpeza de altares, né? De lugares que falavam que era para adorar e não era, e mandou todo mundo vir para Jerusalém, que lá que era o lugar de adoração. Aí ele estava simplesmente, né, fazendo uma piada com o rei Ezequias, dizendo para ele: então, você não falou para todo mundo que Deus é esse, que você tem o poder de tirar os altares dele, de destirar, e você faz o que você quer com os altares dele? Que Deus é esse? É. Tá aí o testemunho, tá vendo, gente? O testemunho da gente, se o testemunho da gente não fala o que a boca fala, não adianta nada. É. Não adianta nada você ficar falando, eu sou crente, eu vou na igreja e mas as suas obras não demonstram aquilo que você fala. Era que o que esse Rabsaque está falando para ele. Você fala uma coisa, nossa, tá entrando um ventinho aqui, eu acho que essa porta está aberta. E não é que ela está muito aberta, gente, desculpa aí, peraí. Não sei quem que abriu não, porque eu não abri. Desculpa aí, eu tive que fechar que estava entrando um vento frio aqui, já é frio, a porta abre. Então, se as obras de Ezequias não estavam combinando com o que ele falava, então por isso que está aqui, ó, o deboche, tá? Ora, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Síria. Ixi. Ora, faze uma aposta com meu senhor, o rei da Síria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Nossa, olha o deboche desse homem, gente. Olha o deboche desse homem. Quando eu levantei, o trem caiu aqui, ó. Senti que estava meio frio. Olha o deboche desse homem. Olha, eu te dou 2.000 cavalos. Eu vou fazer uma aposta com você. Eu vou te dar 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 homens para colocar em cima deles. O trem aqui estava pesado, estava puxado. Como diz meu filho Rodrigo, está puxado. Como não, podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e dos cavaleiros? Nossa, ele ainda está desafiando aqui, ó. Você não tem nem rosto para olhar para um dos príncipes do meu senhor. Quer dizer, ele estava dizendo que Ezequias era um covarde.
Acaso subi eu, acaso subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? Nossa, ele ainda usa o nome do Senhor, do Deus de Israel para desafiar eles. Acaso acaso subi eu, esse homem aqui, ó, o Rabsaque, se não fosse pela permissão do Senhor dos Exércitos, para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Gente, isso aqui é as pedras falando. Olha que coisa. Isso dá tristeza no coração da gente. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos. Não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Nossa. Gente, olha a humilhação. Ele fala para eles, ó, a gente entende aramaico, que era a língua da Síria. Fala com a gente na sua língua, não fale em hebraico, não, porque o povo que está no muro vai escutar e vai ficar com medo. Olha. É isso que acontece quando a gente não está fazendo o que é certo, sabe? A gente quer esconder do resto o que está acontecendo. Não é o que os políticos fazem hoje? Não é isso que a censura está fazendo? Não fala a verdade, não, porque eles vão ficar com medo. Mas aí aquele homem que estava pensando que ele era o mas Rabsaque disse: mandou-me o meu senhor, o rei Senaqueribe, só ao teu senhor e a ti? Para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco seu esterco e bebam a sua urina? Por isso que as profecias contra os reinos da Síria são tão pesados, porque eles, como eles estavam sendo instrumento de punição, instrumento não de punição, mas um instrumento de correção, né, para o povo, eles estavam muito altivos, e altivez não vem do Cordeiro, não vem do Eterno, não vem. Eles estavam se achando os máximos, por isso que eles foram abatidos depois. Então Rabsaque se pôs em pé, olha gente, e clamou em alta voz, em judaico: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, que era o rei de Israel, de Judá, ele não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. Era o inimigo oferecendo o pratinho dele, né? Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas.
Uma coisa que eu não entendo, por que que esses reis faziam isso? Por que que eles levavam cativo as pessoas? Para terem escravos, talvez? Por que que não conquistava e deixava o povo no lugar, né? Como fizeram os romanos depois. Os romanos quase não levavam, os romanos, pelo menos aqui na Inglaterra, eles nunca levaram ninguém, não. Eles viam, conquistavam, dominavam, tomava conta de tudo, eram os governadores, mas eles não levavam ninguém, não tirou ninguém da terra, como esses reis faziam. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Livraram os deuses das nações, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Ele está dizendo para os outros reis, que a gente já foi lá, já conquistou, conseguiu livrar? Os deuses deles livraram? Não, não. Nem o Reino do Norte ficou em pé. Ele conseguiu acabar com o Reino do Norte. Tanto é que quando Nabucodonosor veio, o Reino do Norte já não existia. Só existia o Reino de Judá. Existiam os judeus lá em cima, que eram os samaritanos, que eram a mistura do povo, né, que ficou do que Senaqueribe fez. Porque o que Senaqueribe fazia, ele levava dessa terra, botava nessa, e tirava da outra terra e colocava aqui. Ele fazia, trocava o povo. Então, os que ficavam na terra tinham forçosamente de casar com quem ele tinha importado de outras terras, entendeu? Então, por isso que Samaria era uma mistura. Por isso que os judeus da Judéia não gostavam dos samaritanos, porque eles eram uma mistura, eles não eram mais judeus puros. Eles eram parte das 10 tribos que misturaram com outros povos. Talvez fosse exatamente essa estratégia, né, de misturar para que não haja um senso de pertencer a uma etnia, né? Então, como eu sou misturado com a outra etnia, então eu não vou brigar com ele porque eu tenho irmandade com essa outra etnia, né? Talvez fosse essa a estratégia deles, de misturar os povos para que não houvesse disputa entre eles, né? Não houvesse esse sentimento de nacionalismo que ele não conseguiu fazer com Judá. Não conseguiu. Então ele fala, versículo 19: onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Livraram eles a Samaria da minha mão? Aí, ó, o reino de Israel tinha caído. Samaria. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos? Para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles se calaram e não lhe responderam palavra, porque o rei Zedequias havia ordenado: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Eu só não vou ler o capítulo 37, que é a continuação desse, porque ele é muito longo. Então eu vou ficar só com esse capítulo hoje, que é o 36. 37 nós faremos amanhã. Mas está aqui toda a história, estou arrepiada aqui por dentro. Está aqui toda a história que eu disse a vocês antes, né? Que o profeta Isaías havia falado. Ele havia admoestado de que esse rei da Síria viria contra, né? Ele havia mandado profecias, palavras para o rei de Samaria, que era o rei de Israel lá de cima, o rei do Reino do Norte. Mas
vendo as consequências aqui de que Senaqueribe, o rei da Síria, conseguiu dominar o reino do norte, significa que eles não deram ouvido à profecia do profeta Isaías. Porque se Senaqueribe foi capaz de destruir, dominar e acabar com o reino do norte, significa que eles não ouviram. Não ouviram. E agora, o Rabsaque, que veio representando o rei Senaqueribe da Síria, está desafiando não só o rei Ezequias, como ele está desafiando o Eterno. Se os outros deuses não conseguiram, por que que o seu Deus vai conseguir livrar a sua capital das minhas mãos? Eu já andei pela cidadezinha, já andei fazendo meu estraguinho por lá, mas o que eu quero é Jerusalém. Como até hoje, eles brigam por Jerusalém. E ele me desafia: você está confiando no Egito, que o Egito vai vir te ajudar? Não, o Egito não ajuda ninguém, o Egito ajuda ele mesmo. Se você botar sua mão lá, usar ele como uma bengala, a bengala vai entrar na sua mão, vai te furar, porque é assim que o Egito faz. Você confia nos cavalos, nos carros do Egito? Pois é. Nem confia no seu Deus, porque você nem vê ele. Gente. Estamos sendo desafiados todos os dias. Cadê a minha água? Está caída, que hoje está tudo assim. Está tudo uma beleza. Nós estamos sendo desafiados hoje também, viu? Da mesma forma que Ezequias, o rei Ezequias, Isaías, porque Isaías estava lá. Isaías vivia em Jerusalém. Ele vivia ali pelos palácios, porque ele era primo, né? Ele era parente. Na verdade, ele era mais chegado ao rei Uzias, né? No reino da morte do rei, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Então, lá no comecinho do ministério dele, ele era parente, ele devia ser um primo, né, do rei Uzias, então ele era de família real. E essa mensagem também vai chegar aos ouvidos de Isaías. Se não é que Isaías já estava lá em cima do muro ouvindo esse homem falar também, né? Lembra que aqui ele mencionou que os homens estavam nos muros ouvindo e ele pediu para não falar em hebraico, para não falar em judaico, mas que falasse em aramaico? Pois é. Então vamos ficar por esse capítulo aqui. E amanhã nós vamos continuar a saga desse Senaqueribe, né? E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que vocês já sabem, porque eu já mencionei isso antes. Mas amanhã vamos estudar. Não, minha garganta já foi. Fique com Deus e tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.